Vamos lá, pessoal, mais uma questão do TEC 2009. Um homem de 48 anos, negro, obeso e bronquítico, chega ao serviço de emergência com uma pressão arterial de 200 por 140, cefaleia e sinais de grave insuficiência cardíaca congestiva. Apresenta oligúria e hemorragia retinianas, com exudatos ao exame de fundo de olho. O antihipertensivo mais indicado para uso imediato e o outro formalmente contraindicado para esse paciente são... Então vamos lá, é uma questão de um paciente que chega com um quadro grave, uma pressão extremamente elevada e sinais de insuficiência cardíaca, e que acompanha o quadro, um quadro de oligúria e hemorragia retiniana. E basicamente ele quer saber qual vai ser seu tratamento inicial e qual é a outra droga que está contraindicada nesse tipo de paciente. Primeira coisa que a gente tem que pensar, qual é o diagnóstico desse paciente? Um paciente que chega com uma crise hipertensiva, uma pressão extremamente elevada e com sinais de insuficiência cardíaca e hemorragia retiniana, com exudatos ao fundo de olho. Qual o diagnóstico que se impõe? É o diagnóstico de hipertensão maligna acelerada, uma hipertensão arterial grave. Se você faz uma retinopatia, você tem papiledema. Na biópsia renal, você encontra necrose fibrinoide de arteríolas renais. É uma situação que tem péssimo prognóstico e uma mortalidade extremamente elevada. E como é uma situação bem grave, ela acaba entrando no grupo de quê? De emergências hipertensivas. Toda vez que eu tenho uma emergência hipertensiva, o meu foco de tratamento é um foco de tratamento mais agressivo. Eu vou ter que reduzir a pressão rapidamente. É diferente do que eu encontro na urgência hipertensiva. Na emergência hipertensiva, eu tenho que reduzir a pressão 25% na primeira hora. Eu tenho que, em 2 a 6 horas, chegar a uma pressão sistólica de 160 e uma diastólica de 100 a 110. E, por fim, em 24 a 48 horas, eu tenho que atingir a pressão controlada. Configura uma emergência hipertensiva. Um paciente que tem nível pressórico aumentado, com uma diastólica acima de 120, como o nosso paciente apresentava. Isso é semelhante na urgência hipertensiva. Em ambas situações, eu vou ter níveis pressóricos bem elevados. Só que na emergência hipertensiva eu vou ter lesão de órgão-alvo aguda e progressiva, como nós temos. Eu vou tratar com medicamento parenteral, então comprimido não resolve nesse caso, eu vou ter que fazer alguma coisa parenteral. É uma situação que tem risco iminente de morte, não é à toa que é emergência. E por fim, eu tenho que tratar esse paciente dentro da UTI. É diferente da urgência hipertensiva, que é exatamente o oposto do que a gente encontra na emergência hipertensiva. Eu não vou ter lesão de órgão-alvo, eu vou tratar inicialmente com medicação oral, não tem risco iminente de morte, e eu posso tratar esse paciente com acompanhamento ambulatorial precoce. E nesse caso, o foco acaba sendo reduzir a pressão em 24 e 48 horas. Então a gente já sabe que esse paciente tem uma situação grave, uma emergência hipertensiva. Então agora vamos à resposta da questão. Então vamos às opções. Opção A, nitroprusiato de sódio. O que o nitroprusiato de sódio é? Ele é um vasodilatador venoso. Então, como é um vasodilatador venoso, ele está indicado no tratamento de uma emergência hipertensiva. Então, essa é uma boa opção. Agora vamos ver captopril. O captopril está indicado nessa situação, ele é contraindicado formalmente. Olha que nós temos um quadro de uma oligúria, mas nós não temos acesso ao exame laboratorial do paciente. A insuficiência renal, no paciente que ainda não está dialisando, acaba sendo uma contraindicação o uso dos inibidores da ECA. Mas nesse caso dessa hipertensão maligna acelerada, mesmo eu posso ter uma evolução com ou sem insuficiência renal, tá bom? Então a oligúria, ela pode ser por vários mecanismos. E nesse caso, ele não está plenamente contraindicado. Não é uma medicação que a gente tem que utilizar com cautela. A partir do momento que você inicia uma medicação venosa, eu tenho que ter cautela e iniciar medicações orais justamente para fazer o desmame da medicação venosa, e os inibidores da ECA acabam tendo um papel protagonista no controle pressórico. Né? A gente geralmente lança a mão dessas drogas para controle. É uma opção que eu posso considerar? Sim, essa pode ser a resposta, mas vamos ver se tem uma opção melhor. O captopril não é formalmente contraindicado, mas num paciente com oligúria eu tenho que ligar o alerta, sem dúvida. Já se o paciente tivesse numa situação já em diálise, aí eu posso usar com tranquilidade, beleza? Eu não uso numa situação de insuficiência renal mais avançada, tá bom? Vamos marcar essa questão aqui uma possível resposta. Letra B. Também eu tenho nitroprusiato de sódio e o labetalol. Eu tenho contraindicação ao uso do labetalol? Tenho, né? Primeiro que é um paciente que é bronquítico. O labetalol, ele é um beta-bloqueador que ele não é cardioseletivo. Então, por não ser cardioseletivo, ele pode piorar questões de broncoespasmo, ainda mais num paciente descompensado.
Então, nesse caso, eu tenho uma contraindicação formal. Eu não vou usar um beta-bloqueador num paciente bronquítico, tá certo? Então, nesse caso aqui, essa opção, ela parece melhor do que a opção da letra A. Mas vamos seguir vendo as outras opções que, como eu sempre falo, numa prova de concurso eu tenho que olhar todas as questões. Às vezes tem questões que são melhores do que as outras, tá bom? Depois a gente corre atrás de recurso. C. Hidralazina. Hidralazina, eu tenho opção venosa? Eu até tenho. Eu tenho hidralazina venosa. Só que a hidralazina, o efeito dela é mais demorado. O nitroprusiato ele tem um efeito mais rápido de atuação. Lembra que eu tenho que reduzir a pressão arterial em 25% na primeira hora. E furosemida. A furosemida está contraindicado também num paciente com oligúria. Eu tenho que entender o mecanismo dessa oligúria. Provavelmente isso aqui é por agressão renal. A furosemida realmente não vai ajudar nesse cenário, mas também não está formalmente contraindicada, tá bom? Diazóxido. Diazóxido a gente nem usa mais, né, gente? Essa aqui tá fora, né? E propanolol também está formalmente contraindicado, tá bom? Então os dois estão contraindicados nesse paciente. Clonidina. Clonidina também tem formulação venosa? Também tem formulação venosa, mas mesma coisa da hidralazina. O efeito dela é um pouco mais lento. Eu posso usar para desmame do nitroprusiato de sódio, mas como o efeito é mais lento, eu acabo deixando para um segundo momento. Eu vou preferir um vasodilatador venoso de ação mais rápida. E o enalapril. O enalapril entra na mesma questão da discussão da letra A, tá bom? Então, de todas as opções, é uma questão bem difícil, porque envolve alguns conceitos complicados, mas é que chama mais atenção e que fica mais fácil definir que é contraindicado, acaba sendo a letra B. Porque o nitroprusiato tem que ser utilizado nesse paciente sem dúvida, e o labetalol eu não posso utilizar no paciente bronquítico. Tá bom, pessoal? Questão um pouco difícil, enrolada, as opções não te ajudam muito, mas esse é o gabarito final. Tá bom? Grande abraço.